Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a Pro vai fazer a correção das páginas 88 e 89. Essa atividade eu achei ela muito interessante porque ela principalmente vai trazer várias características de vocabulário pra gente que vai ajudar a gente não só nos âmbitos de história, mas também para nossa vida em si, tá bom? Então abram aí os seus livros na página 88 e a gente vai começar lendo um texto, tá bom? Que vai pra gente poder responder as questões dele, tá? A gente vai fazer o saber em ação. Então vamos ver. Leia o texto a seguir e tenta responder a pergunta. O que devemos à Idade Média, tá? Então vamos ver. Tendo enumerado alguns itens, os óculos, o papel, o filigrama, o livro, a prensa com características móveis, as universidades, os algarismos arábicos e o uso do zero, a data do nascimento de Cristo, bancos, notários e montepios, a árvore genealógica, a escola e os nomes das notas musicais. A Idade Média nos dá os botões, as cuecas e as calças. Nos adormece com a dor da anestesia. Para casa trouxe o gato, os vidros das janelas e a chaminé. Nos fez sentar à mesa, os romanos comiam recostados. E comeram com o garfo e tão amada massa, mais precisamente o macarrão e o cabelinho de anjo, cuja farinha era incansavelmente triturada em moinhos de água e vento. Soube explorar a força da água para movimentar lugares e serrarias, pisões para tecidos, moinhos para papel e para farinha. Descobriu outra força motriz extraordinária, o cavalo, que dotou de ferraduras, estribo e coelheira rígida, para que o animal pudesse puxar sem sufocar com o peso. Aliviou a lida humana com o carrinho de mão e tornou mais seguro o caminho dos navegantes com a bússola e o timão. Nas batalhas tremulavam as bandeiras com insígnias coloridas e soava o estrondo da pólvora disparada por fuzis e canhões. Mudou a nossa percepção de tempo nessa terra com a introdução de horas de igual duração e independente das estações. Então aqui nesse texto, ele vai enumerar algumas coisas que foram características desse período, da Idade Média, e como que a gente vai ver vários pontos, né? Desde a visão dos renascentistas, que agora inclusive a gente está entrando nesse assunto, na verdade, até a questão do que realmente, de fato, aconteceu. Nem sempre, pessoal, a história contada é a história verdadeira, né? Então, a gente precisa desses elementos para formar uma opinião. Então, vamos ver. A parte que eu falei do vocabulário, aqui do lado tem o vocabulário de tudo que foi dito no livro, no texto, que talvez vocês tenham alguma dúvida do que significa. E é sempre bom, gente, toda vez que vocês estiverem fazendo uma leitura, recorrer ao dicionário se você não sabe uma palavra. Por mais boba que vocês possam achar que ela seja, às vezes não, às vezes é necessário, não é verdade? Então vamos ver. Alguns pensadores e escritores da Idade Moderna chamaram a Idade Média de Idade das Trevas. Como o texto de Chiara Frugoni revela o contrário, que contribuição essa época deixou para a humanidade? Então vamos lá. O texto ele vai dizer exatamente ao contrário do que esses renascentistas da Idade Moderna falavam sobre a Idade Média, tá bom? A gente vai ver várias descobertas, a gente vai ver como eles usaram tecnologia para melhorar o seu sistema agrícola, seu sistema de produção, seu sistema de locomoção, a invenção do óculos. Então, falam várias coisas, né? A imprensa, né, de forma mais rápida. Lembra que antes era só copiando mesmo? Então ela vai falar que nesse período também houve aquelas gráficas que antigamente, pessoal, era assim. Eles pegavam uma chapa de metal e tinha encaixes de letras, tá? Então eles pegavam, demorava um pouco para fazer, mas depois de feito era só carimbar, era como se fosse um carimbo gigantesco, tá bom? Então eles pegavam a letrinha, né? Então eu vou escrever modelo. Então eu vou colocar M-O-D-E-L-O. Era assim, manual, tá? Para colocar
Mas depois que você moldava todo o jornal, fazia as figuras e etc., era só carimbar que estava tudo certo, tá bom? Então, a gente vai ver que não foi um retrocesso totalmente à Idade Média, porque como os renascentistas falam, parece que a Idade Média foi apenas um retrocesso, o que não foi exatamente em vias de fato, tá bom? Houve muitos avanços que o Renascimento acaba ignorando. Isso é prejudicial para a história, porque eles acabam destruindo fatos importantes e culturais que a gente mantém, inclusive, até hoje, não é verdade? Então, vamos ver. Então, como que vocês podem colocar? A prova é editar aqui para vocês, porque tem alguns alunos que têm um pouco mais de dificuldade para expressar mesmo. Então, eu vou fazer editando, e aí, quem se sentir mais à vontade, coloca com as suas próprias palavras, tá bom? Então, vamos lá. Demonstrando como muitas das coisas, das quais necessitamos e às quais damos importância, são legados deste período. Óculos mesmo a gente usa até hoje, não é verdade? Então vamos lá. 2. Um dos argumentos para que a Idade Média fosse chamada de Idade das Trevas é que, com as invasões germânicas aos domínios do então decadente Império Romano Ocidental, a cultura urbana foi substituída pela cultura rural. Que fatores contribuíram para as invasões germânicas, também conhecidas como invasões bárbaras, né? Então, vamos lá. Lembra que nesse período, quando começou essas invasões germânicas, na verdade não foi bem uma invasão, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, eles não invadiram Roma, né? Eles foram convidados a entrar. Por quê? Tinha uns carinhas chamados de hunos. Deixa eu fazer com giz colorido, que acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Tinha os hunos. Certo? Os hunos, eles eram uma ameaça ao Império Romano. Vou colocar aqui abreviadinho, né? Ao Império Romano. Como o Império Romano estava com aquela crise de escravos, o poder militar dele tinha decaído por consequência de não conquistar mais territórios. E além disso, a estrutura política estava prejudicada. Eles sozinhos não conseguiriam impedir que os hunos adentrassem ao Império Romano. Então, eles viram germânicos como aliados. Olha, povo germânico, você pode entrar aqui no Império Romano, mas você vai ter que proteger as minhas fronteiras. Então, vamos fingir, né, que isso daqui é o Império Romano, tá bom? Do Ocidente, tá? Não do Oriente. Aqui a gente já estava divididinho, já era Império Bizantino e tudo mais, né? O do Oriente. Então, eles falaram assim, você pode adentrar, ó, aqui, 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 onde eu tô fazendo minhas fronteiras. Então, você adentra aqui, por favor. Você pode plantar, comercializar, fazer tudo o que você quiser. Só que você precisa me proteger dos hunos. Não deixe os hunos entrarem. E foi isso que aconteceu, né? Com isso, os germânicos conseguiram adentrar no Império Romano, não é verdade? E fazer com que ele não fosse atacado, não é verdade? Aí vocês podem colocar assim, tá bom? A
decadência progressiva do Império, vírgula. A decadência progressiva do Império, vírgula. A incorporação desde o século IV, para quem não lembra como faz o 4 em romano, porque quando a gente fala em século, nós precisamos colocar a numeração dele em número romano, tá bom? Então, em número romano, o 4 é assim. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Deixa eu trazer aqui para vocês, ó. Aqui tá ao contrário, porque é da tela, né? Deixa eu fazer ao contrário, então, para vocês verem, ó. É assim. Esse aqui é o 4, tá bom? Primeiro o 1, depois o 5, para demonstrar, né? Menos 1, aí século 4. Vocês lembram disso, né? Claro que lembram. Deixa eu ver. Assim. Certo? A incorporação desde o século IV destes povos ao Império Romano, vírgula. O superinvestimento no poderio militar pelo Império Romano, o superinvestimento na questão de que grande parte de tudo que eles tinham ia para o poder militar europeu, e isso acabou gerando aquela crise, fome, né? Que a gente conversou também durante a sala de aula. Destes povos. O superinvestimento no poderio militar pelo Império Romano e consequente derrocada política e econômica. Certo? Eu acho que essa correção eu vou ter que dividir em 2 vídeos, tá? Não vai caber em um só. Porque o YouTube só me deixa colocar 15 minutos. Aí qualquer coisa eu faço a parte 2. Por que é incorreto afirmar que o Império Romano deixou de existir após as invasões germânicas? Vocês responderam, né? Então, gente, porque deixou de existir no oeste, mas na parte leste ele continuou existindo até o século XV, tá bom? Então pode colocar aí, ó. Porque deixou de existir no oeste, vírgula, mas continuou no leste até o século XV. Número 4. Os germânicos, quando invadiram a parte ocidental do Império Romano, começaram a construir um único reino ou vários reinos. Isso é fácil, né? Foram vários reinos. Lembra que a gente falou que cada pessoa tinha uma tribo, depois vai vir o Clovis, né? Então, eles tinham lá vários reinos em si. Eles eram germânicos, mas eles ainda não tinham aquela identidade como um povo só, né? Qual foi a importância do reino franco-germânico? Ele foi importante para a retomada, né, do poder político do Império. Então, pode colocar aí, né? Retomada do prestígio político do Império Romano. Certo? 7. Não, 6. A gente ainda tá no 6, deixa eu ver. Ó, gente, eu vou encerrar aqui a primeira parte do vídeo. Aí eu vou fazer uma parte 2, porque senão fica muito longo e aí o YouTube não deixa eu colocar, tá bom? Então a gente já se vê na parte 2.